Aí parte para direita, vamos voltar para direita, mostrar o contraponto. Tá na direção totalmente oposta. Enquanto Lula é amiguinho dos banqueiros, Felipe Barros convocou o presidente da CVM para lá em Brasília prestar alguns esclarecimentos. Inclusive aí, pela história do irmão dele. Ah, o irmão dele aí que é do BTG. Cara, tem umas explicações que eu fico assim, viu? Eu queria ter essa desenvoltura para dar respostas como essa, porque... Não, velho, não dá, mano. O cara mandou basicamente... Não, mas meu irmão não é um super funcionário do BTG. Ele é sócio, assim, tem umas ações, mas não, é bobagem. Aí eu falei assim, como é que é, irmão? Só porque o teu irmão não é um mega super diretor, só porque ele não é o CEO, tá tudo bem? Só porque ele não é o CEO, tá tudo bem? Tu quer me falar o que teu irmão é o caixa? É o boca do caixa? Que fica ali, que não tem nenhum contato com a área mais política do banco? Esse cara da CVM é lícito. Mas esse aqui não é da CVM, não. Esse aqui foi o cara que fez uma pergunta. Deputado Márcio Marinho, republicano lá da Bahia. Escute só pra você ver a resposta. Impagável. Aqui nessa comissão e nessa audiência pública, cumprimentar o senhor João Pedro Barroso Nascimento, presidente da Comissão de Valores Mobiliários, dizer, eu parabenizo a Vossa Senhoria de estar aqui nessa audiência pública para tratarmos de um assunto muito importante para a sociedade brasileira. Eu estive aqui ouvindo atentamente os questionamentos do nobre parlamentar que me antecedeu e eu gostaria de também aproveitar o momento oportuno de fazer a pergunta à Vossa Senhoria. E eu escrevi aqui para não me perder e também ser proativo na minha pergunta e também que Vossa Senhoria seja proativo também na resposta a esse parlamentar. Você testemunha publicamente que seu irmão nunca esteve relacionado ao processo da CVM, mas pode detalhar se houve alguma comunicação prévia ou influência informal, seja de conteúdo ou estratégia, em deliberações envolvendo o BTG? Essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta seria, a CVM afirma que, mesmo sem seu voto, as decisões seriam as mesmas, mas não é óbvio que seu envolvimento contaminou, seu envolvimento contaminou a isenção do colegiado. Como o senhor justifica essa falha grave de percepção ética? E a terceira e a última. Se as estruturas de governança da CVM fossem realmente rígidas, como se explica o fato de seu irmão estar no BTG justamente enquanto o senhor votasse nessas mesmas questões? Isso não caracteriza conflito de interesse? Eu estou fazendo essa pergunta, até porque se outra pessoa estivesse à frente da CVM, estaria fazendo. Mas como Vossa Senhoria está à frente e é o representante direto, gostaria que Vossa Senhoria me respondesse a respeito desses 3 questionamentos que eu lhe fiz. Antes de passar a palavra ao João, eu quero agradecer a presença do Pablo Cesário, presidente executivo da ABRASP, Associação Brasileira das Companhias Abertas. João. Senhor deputado Márcio Marinho, agradeço a oportunidade de poder prestar um esclarecimento nesse tema. É interessante dizer que a CVM tem regras próprias para o tema do impedimento legal e da suspeição. Elas são estabelecidas na Lei 9784 de 1999 e na Resolução CVM 45 do... A CVM tem regras próprias, viu? A regra é deles. Eles que fizeram a regra. Pronto, tem regra própria. É a regra da CVM. É uma regra sensacional. De 2021. Nessas regras, é estabelecidas hipóteses de impedimento e de suspeição a partir das circunstâncias de cada caso concreto. Essa suposta situação de conflito, ela decorreria da minha relação com meu irmão que trabalha no Banco BTG Pactual. Mas meu irmão não é nem nunca foi diretor do banco. Ele nunca ocupou nenhum assento estatutário ou de conselheiro da instituição. Ele, na realidade, é um empregado do banco que, assim como vários outros, está integrado no modelo de partnership, e aí acaba tendo uma participação ainda que muito pequena da instituição, porque trabalha lá há bastante tempo. A CVM, ela adota regras bastante cuidadosas em relação à sua governança, decisões são colegiadas, seguem pareceres técnicos, a gente observa as regras de conflito, tem tudo aqui bastante pautado. E aí aqui são citados 3 Pareceres técnicos. É tudo técnico, gente. É tudo técnico. Fala, não, meu irmão tá ali, trabalha lá há muito tempo. Ele tem uma parceriazinha, né? Umas ações, mas não é demais, não, tá de boa. Tá de boa. Tá safe. Imagine se fosse o Gabriel Galípolo sentado aí, né? Na CVM. E Galípolo tivesse um irmão, e o irmão do Galípolo tivesse na mesma situação no Itaú. Eu acho que ia ter um pouco mais de gritaria, né? Mas enfim, os liberais da Faria Lima, os liberais de direita, não sei porque eles gostam da galera da CVM, né? Gostam da galera do CAD também. É uma coisa, né? E curiosamente também os liberais são muito simpáticos ao Ciro Nogueira. É um negócio assim que eu não consigo entender, eu sou meio burro pra isso. Casos em que eu votei, 3 casos em que eu não estava impedido. O primeiro caso deles não fazia referência nem ao Banco BTG Pactual, fazia referência à empresa de administração fiduciária. Em nenhum deles, o meu irmão tinha qualquer envolvimento. Importante dizer que em um deles eu votei contra o banco e nos outros 2 eu acompanhei a técnica. Em todos eles, o efeito, o resultado final teria sido o mesmo, com ou sem a minha participação. Acompanhar a técnica. E é interessante dizer que eu podia estar aqui sentado prestando esse mesmo esclarecimento, justificando por que eu não votei nesse caso, e eventualmente o fato de eu não ter votado ter tido um resultado X ou Y, porque a minha omissão teria gerado uma consequência tal. Então é importante a gente levar em consideração que esse tipo de análise ela é feita de maneira casuística, com muito cuidado. Isso aqui foi feito não apenas por mim, como pela Secretaria Executiva da Autarquia, pelo comitê, que olha, pelo nosso chefe de gabinete, etc. Então, assim, não há absolutamente nada aqui que, enfim, demande assim, uma situação de impedimento e suspeição, e espero ter conseguido esclarecer isso aqui. Obrigado, senhor João Pedro, pelas respostas. Eu agradeço a oportunidade. Deputado Fausto Inato, com a palavra. Aí vem o Felipe Barros. E aqui acho que você vai ver agora bem a diferença do Lula, o amiguinho dos bancos, pro Felipe Barros. O Felipe Barros deu um bonito enquadro. É um problema que nós temos que debater aqui no Congresso, que é as agências reguladoras como um todo.
que subvertem o poder legislativo, começam a baixar resoluções em detrimento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. João, conheci você agora, nada contra. Mas veja, os representantes eleitos da população somos nós, não são os técnicos da CVM. Isso. Os técnicos da CVM fazem os seus estudos, baixam as suas resoluções, que viram resoluções, ou fazem os seus estudos que depois viram resoluções. Nós não sabemos nem quem vocês são. Pois é. Que vocês não foram eleitos por absolutamente ninguém. Pois é. Nós fomos. De 4 em 4 anos, todos nós temos que se submeter ao crivo do povo. E a Constituição brasileira diz que a política se faz através de seus representantes eleitos, e não através dos técnicos da CVM. E eu falo da CVM porque nós estamos em audiência da CVM, mas isso serve para todas as agências reguladoras que incansavelmente subvertem o poder legislativo. Então, essas duas perguntas iniciais, né? A questão do Irã, você tem um dado oficial, eu tenho outro. O Irã negocia 1,7 trilhões de dólares ano, a B3 0,9 trilhões, o que, inclusive, diante disso, foi com base nisso que eu fiz as minhas críticas e tenho feito as minhas críticas ao longo das últimas semanas, de que me parece que a CVM virou um clubinho de proteção a alguns poucos. Em vez de fomentar a economia real, que é aquilo que gera emprego, que gera renda para o bolso do povo brasileiro, que é isso que o povo está precisando. E a segunda pergunta é o que acontece efetivamente se uma empresa não cumprir com a resolução 59 de 2021 do tal Pratique ou Explique. Nossa. Clubinho, né? E aquela coisa, quem que elegeu vocês? Pra vocês estarem tomando um monte de decisão. A coisa, né? O povo nem sabe quem é que tá lá. Indicação aí de uma agência, né? Passou pelo Senado, alguém mandou. Curioso, sabe, esse processo no Brasil. Então, você vê assim que claramente, né? Lulismo e a direita bolsonarista vem realmente assim marchando para lados totalmente antagônicos. Lula discute com os chefes dos grandes bancos novo modelo de crédito imobiliário. Felipe tá dando enquadro para que história é essa aí, mano? Que vocês estão tomando decisão aí por vocês mesmos, sem quem for eleito, fomos nós. E quem faz a lei do legislativo. Vocês realmente estão se preocupando aí com a economia real? Porque eu tô vendo aqui a movimentação da B3 é menor do que a bolsa do Irã. Como é que a bolsa do Irã movimenta mais do que a bolsa brasileira? O que tá acontecendo, cara? E, né, parabéns aí.